Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos começar então falando de contas públicas. O governo federal vai usar no orçamento deste ano os 23 bilhões de reais que foram esquecidos por trabalhadores do PIS/PASEP. A medida está prevista na PEC, que foi aprovada no fim do ano passado. O governo federal vai usar o dinheiro esquecido por trabalhadores em ativos do fundo PIS/PASEP no orçamento da União deste ano. A incorporação desses 23 bilhões de reais que estão parados sem que haja reclamação por parte de seus beneficiários foi autorizada pelo Congresso por meio da PEC aprovada no fim de 2022. A medida faz parte do pacote de ações anunciado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a recuperação fiscal nas contas públicas deste ano. O valor das cotas do PIS/PASEP havia sido liberado em 2019 para quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou atuou como servidor público entre 1971 e 4 de outubro de 1988. O dinheiro estava disponível para titulares das contas ou seus dependentes. Em 2020, o fundo PIS/PASEP foi extinto e seu patrimônio transferido para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mas foram mantidas as contas individuais e a sua livre movimentação a qualquer tempo. Ele explica que já tinha uma previsão de incorporação desse valor ao patrimônio da União na hipótese de não haver saques pelo período de 3 anos. E o preço do aluguel residencial fechou 2022 com a maior alta em 11 anos. Segundo o indicador FIPE-ZAP, o aumento foi de quase o triplo da inflação registrada no ano. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,55% mais caros em 2022, segundo dados do índice FIPE-ZAP+. Essa é a maior alta desde 2011, quando os preços avançaram 17,30%. O aumento do ano passado foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que avançou 5,79% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 10,76%. O FIPE-ZAP acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Com exceção de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que teve aumento de 2,37%, todos os municípios monitorados registraram alta real em 2022. Entre as capitais monitoradas, os maiores avanços no ano foram em Goiânia, Florianópolis, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José liderou o ranking geral com um aumento de 42,41% no ano. O preço médio dos novos contratos de aluguéis, calculado para as 25 cidades, é de R$ 36,65 o metro quadrado, segundo dados de dezembro. Considerando essa base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custa em média R$ 1.832. A cidade mais cara da lista é Barueri, em São Paulo, onde o aluguel custa em média R$ 50,56 o metro quadrado. No caso de uma residência de 50 metros, o valor mensal é de mais de R$ 2.500. A cidade com o metro quadrado mais barato também é Pelotas, no Rio Grande do Sul, a R$ 16,16 em média. Olha, e ainda falando de economia, a crise da rede Americanas parece não ter fim. O valor das ações da empresa chegou a cair 77,3%. Essa, aliás, é a quinta maior queda diária da história do Ibovespa, que é o principal índice de ações do país. O derretimento das ações resultou na perda de 8 bilhões e 700 milhões de reais em valor de mercado da Americanas. A queda acentuada no Ibovespa teve início com o anúncio de que os balanços da empresa escondiam inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. O rombo foi comunicado pelo então presidente executivo da companhia, Sérgio Rial, que deixou o cargo menos de 10 dias depois. Ele foi substituído por João Guerra, que não tinha envolvimento anterior com a gestão contábil ou financeira da varejista. Entre as empresas ainda ativas no Ibovespa, o tombo da Americanas só perde para a queda de 78%
da fabricante de utensílios domésticos Hércules, em setembro de 2008. Depois do declínio, que resultou no recuo do valor das ações da empresa de R$ 12 para R$ 2,72, os papéis da Americanas esboçaram uma forte recuperação de 15,8%. Para R$ 3,15. Mas no pregão de segunda-feira houve um novo tombo, que fez cada ação da empresa ser negociada abaixo de R$ 2. E vamos falar agora das notícias internacionais. Dados oficiais divulgados nesta terça-feira mostraram que a economia da China cresceu 3% em 2022. Apesar disso, os dados também mostraram que a população do país diminuiu pela primeira vez em 6 décadas. Essa é uma das taxas mais fracas em 40 anos devido à pandemia de Covid-19 e à crise imobiliária. Pequim havia estabelecido uma meta de 5,5%, muito inferior ao desempenho de 2021, quando o PIB do país aumentou mais de 8%. Também nesta terça-feira foi revelado que a população da China encolheu no ano passado pela primeira vez em mais de 6 décadas. O país de 1,4 bilhão de pessoas viu as taxas de natalidade caírem para mínimos recordes, à medida que sua força de trabalho envelhece. Um rápido declínio que analistas alertam que pode impedir o crescimento econômico e aumentar a pressão sobre os cofres públicos. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, no final de 2022, a China tinha 1.411.750.000 habitantes, uma redução de 850 mil. A última vez que a população da China diminuiu foi em 1960. E ainda falando de notícias internacionais, peruanos de diversas regiões do país estão indo para a capital para participar dos protestos contra a presidente nesta terça-feira. O governo garantiu que não vai impedir, vai respeitar o direito da livre manifestação, mas também disse que vai evitar um motim na capital. O país já registra 5 semanas de protestos que deixaram 42 mortos. Manifestantes também querem eleições imediatas e a convocação de uma Assembleia Constituinte. O governo já rejeitou todos os pedidos. Dezenas de indígenas aimarás também bloqueiam a ponte que serve de passagem até a Bolívia. Desde Cusco, dezenas de manifestantes em ônibus e caminhões partiram em uma viagem de cerca de 15 horas até Lima, a mais de 1.000 quilômetros de distância. O governo garantiu que vai respeitar o direito à livre manifestação, mas também disse que vai evitar o que foi chamado de motim na capital. De acordo com a promotoria, além de mais de 40 mortos, mais de 500 pessoas foram feridas e 300 presas durante os protestos. Olha, e uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que 84% dos casos de crimes raciais são registrados em São Paulo como injúria e não como racismo. Mas com a mudança da lei que aconteceu na semana passada, a punição promete ser mais severa. Com a alteração da legislação, a injúria racial passa a ter uma pena mais severa, de 2 a 5 anos de prisão. Até então, os casos tipificados como racismo eram a exceção e a maioria dos réus acabava absolvido, de acordo com uma pesquisa do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas. Em São Paulo, na Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD, foram registrados 1.001 crimes de injúria racial e somente 191 de racismo pelos delegados em 8 anos. Quando o processo chegava à Justiça, 75% dos réus eram absolvidos, segundo os pesquisadores da FGV, que analisaram 831 processos de crimes raciais de 7 estados. Bahia, Goiás, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, já na segunda instância. Entre os 1.192 casos de injúria racial e racismo registrados no DECRAD em São Paulo, os principais autores foram as mulheres brancas, seguidas pelos homens brancos. As principais vítimas são as mulheres negras, seguidas pelos homens negros. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!